O método da matriz de transferência é uma ferramenta matemática muito poderosa na hora de você resolver problemas com condições de contorno, né? Onde você precisa ter continuidade da função ou continuidade da derivada da função, né? E aí, essas condições de continuidade, elas são escritas no formato de equações matriciais, e aí você resolve um conjunto de equações matriciais, ou uma multiplicação de matrizes, etc. E com isso você consegue resolver o problema em si, né? Então, esse é um método muito usado em eletromagnetismo, por exemplo, solução de equações de Maxwell, etc. E na mecânica quântica ela tem um papel muito importante na solução de problemas envolvendo a equação de Schrödinger quando o potencial não é uniforme, né? Então vamos discutir aqui mais ou menos como é que você faria para resolver a equação de Schrödinger usando esse método de matriz de transferência. Mas antes deixa eu dar um pouco mais de motivação para esse assunto. Imagine que você tem uma partícula clássica. Eu vou colocar aqui um eixo de posições para essa partícula, certo? Então esse eixo eu vou chamar de eixo X aqui. E imagina que ao longo do eixo X você tem aqui uma montanha, né? Então isso aqui seria a altura, esse ponto aqui seria a altura da montanha, né? Então a altura ao longo do eixo X ela vai aumentando e depois diminui aqui, né? Então se você pensar aqui, você poderia ver que esse ponto aqui é um ponto de energia potencial gravitacional máximo, né? Então existe um certo valor de energia potencial gravitacional que ele tem aqui, que é o máximo, e bem aqui a energia potencial gravitacional em relação a esse próprio referencial aqui, ele seria zero, né? Se eu pegar agora uma partícula que tem uma energia mecânica que é maior do que zero, ou seja, ela tem uma energia cinética, ela está se movendo aqui, mas a energia mecânica é menor do que a energia potencial. O que vai acontecer é que essa partícula ela vai vir andando até aqui, quando ela chegar nesse ponto aqui, a energia potencial dela, a energia mecânica vai ter se tornado a própria energia potencial, ela vai perder a energia cinética completamente e vai acabar voltando, né? Então, uma partícula que tem energia mecânica abaixo da energia potencial máxima nunca vai conseguir entrar nessa região de valores de X aqui, né? Porque ela não tem energia suficiente para isso. Então, ela também nunca vai aparecer desse outro lado aqui, né? Então, na mecânica quântica, isso não é totalmente verdade. Você pode ter uma partícula que ela tem uma energia mecânica abaixo da energia potencial máxima e ainda assim ela sofrer esse fenômeno que chama de tunelamento e atravessar de um lado para o outro aqui do sistema e aparecer com uma probabilidade não nula de atravessar essa barreira, né? Mesmo que ela tenha a energia mecânica, a energia total dela, sendo menor do que a energia potencial que você tem nesse topo aqui, né? Então essa situação aqui, para fazer uma ilustração disso, seria uma coisa assim, né? Você tem um potencial dado por algo assim, né? Por exemplo. E aí eu estou aqui já aproximando o potencial para ser tipo um bloquinho, ao invés de ser essa curva suave que eu coloquei aqui, mas aqui vai ser tipo um bloquinho, né? Então, se eu tiver uma energia mecânica, uma energia total, né, bem aqui, se o meu valor de energia, vamos colocar aqui, esse aqui é o eixo das energias, né? Essa aqui é a energia mais alta, que é a energia potencial mais alta aqui. O azul aqui é a energia potencial, certo? Vou chamar isso aqui de V, de X, né? Se eu tiver essa energia mecânica abaixo da energia potencial, a onda que descreve esse elétron aí, ela pode ser uma onda plana do lado esquerdo, por exemplo, né? Porque o elétron está livre. Depois, aqui dentro, ela vai ter um decaimento exponencial aqui. E do lado direito, ela vai ser uma outra onda plana. Ela pode ainda atravessar para lá e atravessar a barreira inteira. Contanto que essa distância daqui para cá seja pequena o suficiente, essa altura não seja tão alta, tá? Aí você tem uma probabilidade razoável de encontrar o elétron aqui do outro lado, certo? E pronto, então o método que eu vou fazer, ele vai explicar mais ou menos como é que você encontra a probabilidade de transmissão para o elétron aqui do lado. Eu vou chamar essa probabilidade de transmissão como sendo um módulo de t ao quadrado, eu vou definir esse t mais tarde, e do lado esquerdo aqui eu tenho um módulo de r quadrado, isso aqui seria uma probabilidade de reflexão, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vai ser o seguinte, vamos colocar o meu sistema, eu vou colocar o sistema aqui, vou definir algumas coisas aqui para a matemática mesmo do sistema ficar melhor, né? Então vamos fazer assim, você tem aqui um eixo X, como eu tinha desenhado, o potencial eu vou colocar ele assim, como sendo uma barreira,
Isso significa que do lado esquerdo aqui eu tenho um potencial que eu chamo de V1, no meio eu tenho um potencial V2, aqui eu tenho um potencial V3, por exemplo, né? E, além disso, nesse eixo aqui, eu tenho uns pontos nesse eixo, que são os pontos onde começa e termina o potencial. Vou chamar de x1 e x2, não é isso? Pronto. Então, o que eu vou fazer agora vai ser... O que eu tenho que fazer é resolver a equação de Schrödinger para poder conseguir entender como é que um elétron se comporta num sistema desses, né? Então, como é que eu resolvo a equação de Schrödinger? Eu vou também assumir aqui que a massa do elétron, isso aí pode ser um pouco esquisito, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando o que é massa efetiva. A massa do elétron não vai ser a massa do elétron livre, ela vai ser uma massa para esse ponto aqui, uma massa para esse ponto aqui e outra massa para esse ponto aqui, porque pode ser, existem vários problemas de relevância em que a massa de um elétron varia com a posição, certo? Ou seja, a quantidade de inércia que esse elétron tem varia com a posição. Isso eu vou discutir em outro vídeo. Mas então, quando você tem uma situação desse jeito, a equação de Schrödinger, nesse ponto aqui, nessa região do espaço, que é a região que eu vou chamar de região 1, ela é dada por uma coisa assim, h cortado ao quadrado sobre 2m, aí aqui na verdade vai ser o m da região 1, né? E, aliás, eu vou já resolver esse problema aqui das massas, porque se a massa depende da posição, você automaticamente vai ter uma coisa assim, 1 sobre m1 dx, né? E aí aqui você tem a sua função de onda, mais o v da região 1, v1 psi, é igual à energia do elétron que você está colocando aí, da partícula que você está colocando, e o psi, né? Pronto. E aí, quando você tem uma coisa desse tipo aqui, só dentro da região 1, esse M1 aqui, ele tá constante, né? Então, agora eu vou tirar ele daqui. E vou fazer também uma outra coisa aqui, ó. Em outros vídeos eu já cheguei a fazer isso. Sempre que você tiver h cortado ao quadrado sobre 2m, sendo esse m aqui o m do elétron livre, você sempre pode trocar pela energia de Rydberg multiplicado pelo A0 ao quadrado, onde o A0 é o raio de Bohr. Isso é bom para você eliminar algumas constantes do sistema, sabe? Então isso aqui que eu tenho aqui é, na verdade, menos Rydberg A0 ao quadrado, e aqui o M1 eu vou deixar ele livre aqui, certo? Porque esse M1, na verdade, é uma porcentagem sobre o M0, ou uma fração do M0, ou 2 vezes M0, alguma coisa desse tipo, certo? É um fator multiplicado pelo M0. Aqui eu vou ter D2 dx2 de psi mais V psi igual a E psi. E aí o que eu vou fazer agora vai ser adimensionalizar o sistema, certo? Então, adimensionalizar significa todas as energias vão estar escritas em termos de Rydberg. É como se eu dividisse todo mundo aqui por Rydberg. Se eu dividir todo mundo por Rydberg, eu elimino o Rydberg daqui, né? Vai aparecer um Rydberg aqui embaixo, mas eu vou dizer que isso daqui é o meu novo V, certo? O V sobre Rydberg é um V adimensional. E sobre Rydberg é um E adimensional, né? E aí, esse A0 que eu estou colocando aqui, ele vai entrar também como uma unidade da posição. Então, a posição vai ser escrita em termos de fatores de A0, tipo, quantas vezes A0 você tem na posição aqui, certo? Então, pronto, na minha equação agora limpa, sem nenhuma constante dessa, tipo adimensional, ela agora vai ser escrita assim, né? Desculpe, não tem mais constantes. Você tem agora 1 sobre M1, e aí D2 dx2, psi, mais V psi é igual a E psi, lembrando que esse V e esse E são adimensionais, certo? Eles estão divididos pelo Rydberg. Se você quiser, por exemplo, encontrar quem é a energia em 1000 electrovolts, você pega o Rydberg em 1000 electrovolts, que dá 13.600 mil electrovolts, e multiplica pelo número que você encontrar aqui nas suas equações, certo? Pronto. Então, agora, qual é a solução desse problema aqui? A solução aqui é conhecida. Eu posso dizer que esse psi, na região 1, ele é um A1 elevado a I, ou, na verdade, eu nem vou botar o I. Eu vou colocar o I, porque fica mais fácil um pouco para a gente visualizar isso como uma onda plana, né? Aí o B1 elevado a menos IK, aqui vai... Aqui mais B1 elevado a menos I K1x, né? Pronto, essa é a solução, e esse K precisa ser, esse é um K1, e ele é dado por raiz de E menos V, né? No caso, E menos V1, lembrando que na região 1 o potencial é V1, raiz de E menos V1 vezes a massa M1.
Pronto. Como é que eu faço isso? É só você passar esse V1 aqui para o outro lado. Eu vou fazer isso aqui rapidamente, mas pensem um pouco, vocês vão conseguir encontrar isso. Você pega esse V1, passa aqui para o outro lado, você vai procurar quem é a solução, quem é uma função que você deriva duas vezes e ela vai dar menos menos V1 multiplicado pelo M1, né? Se você fizer isso, é uma função que você deriva duas vezes e ela dá essa constante multiplicada pela própria função, né? Você acaba encontrando que essa função precisa ser uma exponencial complexa e o termo que tem nessa exponencial complexa tem que ser esse termo que está aqui. Então essa é a solução que você encontrou para a região 1. Quando você fizer isso para a região 2, você vai encontrar uma coisa parecida com isso também, né? Vou até separar aqui. Na região 2, você vai encontrar psi2, A2, K2 e assim por diante. Então, se você quiser pensar também numa forma tipo geral, você poderia encontrar tipo que o psi de J, na Jésima região, poderia ser um AJ elevado a IKJX mais BJ elevado a menos IKJX. E aí notem que isso que eu estou fazendo aqui, naturalmente vai me entregar aqui se essa resposta é uma onda plana de verdade ou se ela é uma exponencial complexa. Porque se eu colocar o E aqui, que está acima do V1, esse aqui é o meu E, ele está acima do V1, essa subtração é real ou é positiva, essa raiz vai ficar positiva, vai ficar um número real, não vai ficar um número complexo, e K1 vai ser um número real multiplicado pelo I, né? E aí essa exponencial vai ser um exponencial complexo, uma exponencial imaginária mesmo, o que vai me dar uma onda plana. Mas se eu estiver nessa região aqui do meio, o E está menor do que o V2. Quando o E estiver menor do que o V2, essa raiz vai ficar negativa, vai ficar a raiz de um número negativo, então ela vai ter um I extra aqui na frente. Esse I extra vai multiplicar esse I que está aqui fora e vai fazer com que a minha exponencial fique naturalmente decrescente, né? Então ela vai acabar me dando uma onda plana, onde ela estiver embaixo aqui do potencial, ela vira uma exponencial. Vai ficar uma combinação de exponenciais crescentes e decrescentes, certo? Eu estou desenhando assim, já é a combinação dos dois. E aí aqui você vai ter uma onda plana de novo aqui do outro lado, né? Pronto, mas eu encontrei isso para cada região. E daí, onde é que está a matriz? Agora vai ser o seguinte, você vai ter uma solução para cada região, né? Só que nas interfaces, quando você tem uma coisa assim, nesse eixo X, e você tinha esse X1 e esse X2, era onde o potencial variava, né? Então, entre a região 1 e 2, a função precisa ser contínua. Então, psi de 1 em X1 tem que ser igual a psi de 2 em X2, não é isso? E isso já me dá uma equação diferencial aqui, certo? Ou uma equação de contorno aqui, certo? De condição de contorno. Ela vai me dar que A1 é elevado a IK1x mais... E aí no ponto X1... Opa, aqui não é X2, aqui é X1 também, certo? No ponto X1, a solução da região 1 e a solução da região 2 tem que ser iguais, certo? Na região 1 você tem uma solução psi1, né? Na região 2 você tem uma solução psi2. Na região 3 você tem uma solução psi3, né? O que está igual para todas elas é a energia, certo? A energia, você sempre bota a mesma energia para todo mundo, né? Essa energia aqui é uma só, a partícula só tem uma energia, mas essa energia nesse ponto aqui significa um certo tipo de comprimento de onda, para essa daqui vai significar outro, e para aqui vai significar outro, né? Então pronto, mas quando você tiver uma coisa assim, nessa interface 1, você tem A1, aqui o B1, E elevado a menos I, K1x1, isso tem que ser igual a A2, E elevado a I, K2, x1 mais B, E elevado a menos I, K2x1. É isso? Pronto, isso aqui é um B2. Né? Essa é uma das equações. Uma outra equação que precisa ser resolvida é que a derivada dessas funções precisa ser contínua. E aí não é só a derivada que precisa ser contínua. Por isso que eu enfatizei que o hamiltoniano, na verdade, ele é escrito assim, ó. 1 sobre o m de x dx. Esse é o termo que aparece lá no hamiltoniano, certo? Então, eu vou discutir isso em outro momento, em outro vídeo, certo? Mas na equação de Schrödinger, se a massa variar com a posição, isso daqui é que aparece lá, certo? Como termo de energia cinética. Se isso acontecer, quem tem que ser contínuo é a derivada, que é isso que está aqui, e o 1 sobre m vezes a derivada, porque ele vai ser derivado aqui de novo, né? Aliás, o que tem que ser contínuo é o psi, que é o que vai ser derivado uma vez aqui,
E o 1 sobre m derivada de psi em x, ele vai ser derivado aqui de novo, então ele precisa também ser contínuo. Então o que eu estou querendo dizer é que a condição é 1 sobre... desculpem, deixa eu botar aqui para ficar tudo organizado com a mesma cor. A condição é que 1 sobre m1 derivada do psi1 no ponto x1 tem que ser igual a 1 sobre m2 derivada do psi do isso aqui é dx1, né? Aqui é dx só, quer dizer. Então, d dx e aqui d dx do psi2 no ponto x1, isso aqui tem que ser igual. Então, isso significa que minha segunda equação que precisa ser satisfeita é K1, eu vou derivar o primeiro termo aqui, né? Ó. Quando eu derivar esse primeiro termo, eu vou ter K1, vai cair esse K1 com um I na frente, né? Tinha 1 sobre M1. No outro vai cair menos I. Não seria bom nem eu colocar isso aqui, porque dá a impressão que eu estou derivando exatamente essa de cima, e na verdade essa de cima é aplicada num ponto específico, é em x1, né? Eu estou derivando a própria função inteira, certo? Então quando eu pegar psi1 e derivar uma vez, vai cair menos i k1, e ela multiplica e elevado a i k1x1, k1x, e ela vai ser aplicada em x1, então eu tenho k1x1 aqui, e aqui a1. Quando eu derivar o segundo termo de psi1, eu vou ter menos i k1 m1, aí isso vai multiplicar b1 e é elevado a i k1 menos i k1 no ponto x1, vai ser assim, né? E quando eu for fazer isso do lado direito, eu vou ter um i sobre m2, aí o A2, K2, é elevado a I, K2x no x1, também é no ponto 1, né? E tem um outro termo que é I menos I B2, M2, K2 é elevado a menos I, K2x1. Pronto, então eu agora tenho duas equações aqui, né? Com essas duas equações, eu vou reescrever essas duas equações de uma outra forma aqui, certo? Então, eu vou passar para a próxima página, mas se vocês estiverem acompanhando aí, vocês vão ver como é que vai ficar esse formato aí, vai dar para acompanhar ok, certo? E elevado a i k1 x1 é elevado a menos i k1 x1, isso aqui multiplica a1 e b1, e isso vai me dar o e elevado a i k2x1 é elevado a menos i k2x1, multiplicado pelo a2b2, não é isso? E essa primeira linha que eu estou colocando aqui vai me dar uma multiplicação matricial, vai me dar aquela primeira equação. E a segunda equação vai ser uma coisa do tipo 1 sobre m1 i k1, deixa eu apagar aqui porque vai ser só para organizar melhor aqui. Então, i k1 sobre m1, isso aqui já é suficiente. É elevado a i k1 x1 e menos i k1 sobre m1 é elevado a menos i k1 x1. Do lado direito eu vou ter i k2 m2 é elevado a i k2 x1 e menos i k2 m2 é elevado a menos i k2 x1. Não é isso? Então, isso daqui, ó, então eu transformei aquela primeira condição que eu tenho lá numa equação matricial, não foi? Então aqui eu posso até reescrever essas matrizes fazendo assim, ó. Eu poderia chamar essa matriz que está aqui de matriz M1, né? Isso aqui é a matriz M1. E essa daqui eu estou chamando de M1', pelo fato de que ainda tem um X1 aqui, tá vendo? Porque essas daqui, lembrem que isso aqui tem K2 e esse daqui tem K1,
né? Lembre que você tem K2 e K1, são diferentes, certo? Mas elas duas se referem à interface 1, por isso que as duas eu estou chamando de M1. Pronto. Então, essa operação que eu estou fazendo aqui, na prática, é uma operação assim, né? Ó, eu estou multiplicando a matriz M1 pela matriz A1, B1, e isso é igual ao M1' multiplicado pela matriz A2, B2, não é isso? E aí pronto, então esse meu procedimento aqui, se eu tivesse inclusive só duas interfaces, eu já conseguiria encontrar quem era A2 e B2 em termos de A1 e B1, né? Eu poderia, por exemplo, fazer uma coisa assim, ó. Então isso implica aqui que A1, B1, vamos isolar o outro lado. Isso significa então que M1' invertido, o inverso de M1' multiplicado pelo M1 vezes o A1, B1, tem que ser o A2, B2, não é isso? Foi o que eu fiz, eu multipliquei pelo inverso dos dois lados, o inverso do M1' dos dois lados. Então, isso daqui é uma matriz que, se eu multiplicar pelos meus primeiros números, eu encontro os segundos números, não é isso? E aí eu posso sempre fazer esse procedimento para encontrar quem são os próximos números. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, vamos fazer mais uma página aqui. Se eu quisesse pegar a interface 2, né? Então, eu vou continuar com essa mesma coisa. Se eu quiser pegar a interface 2, quais são as equações que eu tenho? Psi2 no ponto x2 tem que ser igual ao psi3 no ponto x2 também, pela continuidade das funções, né? Então, A2 é elevado a i k2x2, B2 é elevado a menos i k2x2. Isso tem que ser igual a A3 é elevado a i k3x3, 3 é elevado a menos i k3x3, não é isso? Então, quando eu quiser fazer agora a continuidade das derivadas, eu tenho M2 e a derivada, já vou fazer direto aqui, como eu fiz na outra, vai encontrar só i k2 é elevado a i k2x2a2 menos i k2 sobre M2 é elevado a menos i. E aí do lado direito eu vou ter A3, que o M3 e K3 é elevado a I, K3x2. Lembrem que eu estou na interface 2, né? E aqui menos I K3 sobre M3, B3 é elevado a menos I K3x2, né? E aí, com isso, eu encontro uma equação matricial que tem um formato muito parecido com aquele outro lá, né? É elevado a i k2x2 é elevado a menos i k2x2. Vai ser uma coisa assim, né? Eu acho que aqui, com isso aqui, talvez vocês já estejam pegando a lógica do problema, né? Aqui eu tenho agora A2 e B2. Isso multiplica por e elevado a i k3x2 elevado a menos i k3x2 i k3 sobre M3 vai ficar uma coisa assim, é que isso aqui vai multiplicar uma matriz A3, B3. Não é isso? Então, no final das contas, essa minha conta aqui, na verdade, é um M3' invertido, multiplicado pelo M3, multiplicando o A2, B2, e com essa operação eu encontro quem é o A3, B3, né? Mas, olha, quem é exatamente o A2, B2? Eu já sei quem é o A2, B2, né? Eu posso dizer que o A3, B3, na verdade, é o M invertido 3, M' invertido 3, né? Multiplicado pelo M3. E aí eu deveria botar A2, B2, mas quem é A2? É o M invertido 2. Aliás, eu estou chamando isso aqui de 3, na verdade o ideal era chamar de 2, né? Porque isso está tudo na interface 2. Então, isso aqui é 2 e 2, né? Então eu poderia dizer que eu tenho M invertido 2',
M2, M' invertido 1, M1, né? Só separar isso aqui. E o A1B1. Pronto, eu agora consegui transferir do A1B1 diretamente para o A3B3, tá vendo? Então, eu fui aqui do A1B1 para o A3B3 só fazendo essas multiplicações matriciais, né? E essas multiplicações eu não estou fazendo aqui, mas se vocês quiserem fazer, dá para fazer analiticamente, né? Isso aqui, tipo, inverter uma matriz 2 por 2, multiplicar uma pela outra, isso aqui é coisa simples de fazer, certo? Mas eu até recomendo é que você, tipo, crie essas matrizes no computador e você poderia até mandar o próprio computador inverter as matrizes, multiplicar uma pela outra. Não é uma coisa tão difícil para o próprio computador fazer isso, assim, nos computadores de hoje, não é difícil de fazer. Então, se você tiver aí 20 interfaces, eu coloquei só 3 interfaces, né? Eu coloquei um sistema assim, né? Ó. Meu sistema era assim, né? Eu coloquei só 2 interfaces, quer dizer, 3 regiões, né? Nesse meu sistema aqui, eu consegui encontrar quem é o A3 e o B3 que multiplicam aquelas exponenciais, tudo como função do A1 e B1, né? Desse A1 e B1 que eu tinha aqui no começo, não é isso? E aí, mas se você tivesse assim um sistema com qualquer número de interfaces, até com interfaces diferentes, assim, você tem uma coisa desse tipo aqui, ou se tiver qualquer coisa assim, ó, então o que é que você vai fazer? Quantas interfaces tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interfaces, não é isso? Se você quiser descobrir quem é o A10, B10, basta você fazer agora. É o M9, linha menos 1, M9. M8, linha menos 1, M8. M7, linha menos 1, M7. E assim por diante até você encontrar você vai encontrar ainda um M1, linha menos 1, M1. E o A1, B1, né? Então você tem um elétron que entrou no sistema, ele tinha um A1 e B1, A1 multiplicando uma onda plana que vai para frente, e vamos botar aqui de outra cor para não... Você tem aqui esse B1, que multiplica uma onda plana que se propaga para frente, ele multiplica E elevado a mais IKX, e esse B1 multiplica uma onda plana que vem para trás, A elevado a menos E elevado a menos IKX. Do lado direito, você vai ter umas ondas planas também, que você vai ter aqui esse A10 e B10 nesse meu exemplo aqui, né? E aí esse A10 e B10 também do mesmo jeito, um deles multiplica uma onda que vai para frente e um que multiplica uma onda que vai para trás, não é isso? Pronto, essa é a ideia aqui. E cada M desses aqui eu já mostrei nos slides passados como era que você calcularia cada M desse, né? Você tem uma matriz que é tipo, tem uns termos que são só umas exponenciais, outros que são 1 sobre m vezes a exponencial, é só você olhar lá como é que faz essas multiplicações, como é que você faz cada matriz dessa, e aí você só faz o conjunto das multiplicações aí. Bom, e daí? Para que serve isso? Vai servir para o seguinte, se você colocar uma energia dada por algum valor aqui, você agora botou um valor fixo de energia aqui, eu posso descobrir quem são os termos que estão do lado direito em relação aos que estão do lado esquerdo, né? Para uma dada energia, né? Porque para essa dada energia eu sei quem são os potenciais, já fui eu que defini o sistema, né? Para essa minha dada energia eu posso saber se é possível eu ter uma onda plana do lado direito indo embora, sabendo que eu vim com uma onda plana do lado esquerdo chegando aqui no sistema, não é isso? Isso é o cálculo que a gente chama de cálculo de coeficiente de transmissão e do coeficiente de reflexão, vai sair naturalmente isso aí, certo? Então, esse cálculo de coeficiente de transmissão e de reflexão, como é que eu vou fazer? Então, eu vou colocar, eu vou ter, por exemplo, imagine que isso tudo que eu coloquei aqui, isso aqui vai ser escrito como sendo uma matriz só, certo? Então, essa que eu vou chamar aqui essa é a minha matriz de transferência, certo? Então, o que eu tenho aqui vai ser uma matriz só, ela vai multiplicar, é mais conveniente eu escrever isso aqui da seguinte forma. Eu botar essa matriz, ela vai multiplicar acho que eu vou fazer aqui de um jeito um pouco diferente do que eu tinha feito antes,
mas que é tudo matematicamente muito simples de adaptar, certo? Vamos já discutir isso. Essas adaptações vão depender de o que é que você está procurando, tá certo? Então, ó, aqui eu vou escrever dessa forma aqui. Como é que eu escrevo assim, ó? Note que aqui, ó, quando eu escrevi aqui, eu botei o A10 como sendo uma matriz multiplicado pelo A1 e B1. Então, essa matriz que eu estou colocando aqui, ela não é exatamente essa daqui, não. É o inverso dessa, né? Então, essa matriz todinha que eu estou chamando aqui, eu estou chamando de M1. Vamos ver que talvez eu poderia chamar ela aqui de M só, certo? Mas assim, como eu disse, isso é tudo matriz 2x2. Você pode simplesmente escrever todas do lado esquerdo ou todas do lado direito, ou inverter um, inverter a outra. Não é nada muito difícil de fazer, não. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque fazendo essa operação aqui, eu agora vou pensar no seguinte. Eu vou dividir todo mundo por A1. E aí, eu vou dividindo todo mundo por A1, eu vou encontrar uma coisa assim, ó. AN dividido por A1, eu vou chamar de... AN dividido por A1 eu vou chamar de T. BN eu vou dizer que ele é zero. Por quê? Porque no meu problema específico, eu quero que a onda vá embora, né? Eu quero que a onda seja uma onda plana que se propaga para a direita. Eu não quero que existam ondas vindo da direita para a esquerda, não é isso? Então, eu não quero que isso aqui aconteça. Então, para isso acontecer, no meu problema, para esse problema específico de uma onda que está se propagando para a direita, eu tenho que dizer que, eu tenho que forçar que BN seja zero, né? E aí, isso aqui vai ter que ser do lado direito, do lado esquerdo, lado direito da minha equação, lado esquerdo do sistema. Eu tenho um A1 dividido por A1 vai dar 1. B1 dividido por A1 vai ser uma coisa que eu vou chamar de R. Note que o que é isso na prática? Eu estou dividindo todo mundo por A1, eu estou dizendo que o 100% é o elétron que vai para a direita. B1 sobre A1 é como se fosse uma fração do elétron que está do lado esquerdo, mas que está andando para a esquerda, está sendo refletido pelo sistema. O AN dividido por A1 é uma fração do elétron que está para a direita, andando para a direita, ou seja, ele está sendo transmitido, não é isso? Então, por isso que eu convenientemente chamei isso aqui de T e de R. Mas lembre que isso são funções de onda, então só o módulo quadrado deles é que tem sentido físico de verdade. Mas com isso, ó, com essa equação aqui, agora vai ser fácil de eu encontrar qualquer parâmetro que eu quiser, né? Pegue só a equação que está aqui, que vem dessa equação matricial daqui de cima, ó. Pegue só esse pedaço aqui, ó. O que é que esse pedaço está me dizendo? Ele está me dizendo que eu tenho aqui um M11, M12, M21, M22. Essa é a minha matriz de transferência. Aí eu tenho T e 0. Isso aqui tem que ser igual a 1 e R. Qual é a minha primeira equação aqui? É que M11 multiplicado por T, que é o coeficiente de transmissão, a raiz do coeficiente de transmissão, na verdade, M12 vai multiplicar 0, então não tem mais nada na equação. Isso aqui tem que ser igual a 1, não é isso? Então, tá aqui a minha solução. O coeficiente de transmissão, para eu calcular que seria esse tipo o T ao quadrado, é só eu dividir 1 sobre o M11 que eu encontrar nessa matriz. Quando eu resolver a matriz, eu vou ter todos os M's dele, né? Eu vou ter o M11, M12, M21, M22. É só fazer essa multiplicação matricial que eu tenho aqui que eu encontro esses M's aí. Se eu pegar simplesmente o M11, o que é que ele é? 1 sobre ele é o T, e módulo quadrado do T é o coeficiente de transmissão. Então, nessa mesma equação aqui, vamos reescrever ela aqui. Eu tenho M11, M12, M21, M22. Aqui você pode fazer várias brincadeiras possíveis aqui, certo? Ó, você tem aqui 1 e R, né? O que eu acabei de dizer é que a primeira equação me diz que o T é 1 sobre o M11, né? Mas tem uma segunda equação que me diz o seguinte, que isso aqui é uma coisa que acontece, uma outra coisa é que M21 multiplicado por T, e isso aqui tem que ser igual a R, né? Então, se você olhar aqui, o R é o M21 multiplicado por T. No final das contas, aqui você pode fazer esse teste para você saber se deu tudo certo, certo? É que o R quadrado mais T quadrado tem que ser, eu não vou nem dizer que isso aqui implica não, isso aqui é uma coisa para você verificar, certo? Então, será que isso aqui é verdade? Isso aqui é uma coisa que é uma conta que vocês deveriam fazer. Se você quiser ter certeza de que, tenho quase certeza que isso aqui vai dar certo, né? Teoricamente é para dar tudo ok, né? Se você colocar módulo de T1
ao quadrado mais módulo de R, módulo de T ao quadrado mais módulo de R ao quadrado, isso tem que dar 100%, né? A transmissão e a reflexão tem que estar... a quantidade de transmissão mais a quantidade de reflexão tem que dar 100%, então tem que dar 1. Então, o R está ligado ao T a partir do M21. E o T tem esse formato aqui. Então, teoricamente, o R, o coeficiente de reflexão, ele deveria ser M21 dividido por M11. E eu também agora estou dizendo com essa minha expressão aqui que M21 sobre M11 ao quadrado mais 1 sobre M11 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1. E aí você pode olhar, se você quiser saber se sua matriz está toda ok, é só você olhar se M11 e M21 obedecem a essa expressão aqui. Mas eu garanto aí que vai dar certo. Se você fizer essas multiplicações tudo correto, essa expressão vai dar toda correta. Então, ó, tá aqui. Acabei de descobrir quem é o coeficiente de reflexão, descobri quem é o coeficiente de transmissão, tudo só a partir dessa equação matricial que eu tenho aí, né? Então, esse método pode ser usado, então, para se você tiver um sistema com algumas barreiras, então você tem esse sistema aqui com algumas barreiras, né, tipo uma sequência aqui de barreiras. Se você tivesse um sistema, vou até apagar e vou botar um sistema suave, porque esse meu desenho aqui já não ficou muito legal, né? Mas vamos colocar uma barreira suave, assim. Então você tem um potencial que é desse jeito aqui. Como é que você resolveria esse problema? Você poderia discretizar o espaço X, o eixo X. Então você discretiza aqui em várias barreirazinhas de potencial. Com isso, você cria várias interfaces, não é isso? Ó, tá aqui uma interface, outra aqui, tá vendo? Você vai criando essas várias interfaces. E aí, se você quiser descobrir qual é o coeficiente de transmissão de um elétron que estava vindo do lado esquerdo aqui e quer atravessar para o lado direito, é só você fazer essa multiplicação matricial que eu coloquei aqui. Você descobrir quem são os M's dessa matriz que vem da multiplicação matricial de todas as matrizes que representam interfaces nesse sistema, não é isso? Pronto. Com isso aí você naturalmente vai encontrar uma coisa que isso aqui já é um exercício para quem quiser se aprofundar no tema, certo? Naturalmente você vai encontrar uma coisa que é o seguinte: se você tem, vou botar um caso geral, se você tem dois poços, aliás, é um caso específico, mas ele vai dar uma resposta que é geral, tá certo? Você tem duas barreiras. Essas duas barreiras aqui, elas formam uma coisinha aqui no meio, né? Elas formam um poço quântico aqui no meio, não é isso? Esse poço quântico, ele tem os seus próprios autovalores aqui dentro, né? Não é isso? Então, o que você vai ver aqui vai ser o seguinte, é um fenômeno interessante. É que quando você escolhe uma energia para o lado esquerdo, para esse elétron atravessar esse sistema aqui, se você escolher essa energia aqui, vamos fazer um gráfico do coeficiente de transmissão como função da energia. Se você escolhe qualquer energia dessa que está aqui, a transmissão vai ser baixíssima. Agora, se você escolher um E que acerta exatamente uma dessa, ou uma dessa, ou uma dessa daqui, se você escolher o E1, E2 ou E3 aqui, você vai acabar encontrando uns picos de transmissão. E aí, nesses picos aqui, você tem energias que são abaixo da energia potencial do sistema. Classicamente, essa partícula nunca deveria estar do lado direito aqui. Mas, quanticamente, existe um tunelamento e ele é um tunelamento de 100%, certo? Ele tem 100% de chance de atravessar aqui para o outro lado. E o que é isso? É o fenômeno que chamamos de tunelamento ressonante. Se você pensar em termos de dispositivos eletrônicos, isso aqui é até uma coisa esquisita, né? Imagina que a energia do elétron que você está colocando aí é uma voltagem, né? Então você está dizendo que a corrente ela é nula quando a energia do elétron é muito pequena, né? Então ele não tem muita energia, mas se você vai aumentando a energia, você vai quase acertando uma energia dessas aqui. Quando você aumenta a voltagem e acerta uma energia dessa, aí ele tem um pico de transmissão, mas depois ele cai, né? Então isso aqui vai cair, e aí aqui vai ter uns picos na intensidade da corrente como função da voltagem. Então o que é isso aqui? Eu estou dizendo que a derivada da corrente em relação à voltagem é negativa, né? Então eu estou dizendo que dI/dV... Mas quem é o dI/dV? É a resistência, né? Essa resistência aqui é negativa. Então eu estou encontrando um valor, vou botar um Rzinho minúsculo para não confundir com a reflexão, certo? Essa resistência aqui é negativa.
Então isso daqui é um fenômeno bem interessante, né? Você tem um sistema em que só algumas voltagens te permite corrente, e quando você está fora dessa voltagem, a resistência pode ser positiva ou pode ser negativa também, né? Tipo, você aumentar a voltagem vai piorar a corrente quando você fizer isso. Então, essa é uma das aplicações para esse método que eu acabei de colocar. Tem outras aplicações também, né? Eu poderia, com esse mesmo método, olha só uma coisa interessante. Se eu encontro picos aqui que só aparecem nos valores dos autoestados, então esse meu método aqui é um método bom para encontrar quem são os autoestados de um poço quadrado, né? Se eu quiser saber os autoestados de um poço quadrado, eu boto duas barreiras e vejo onde é que tem os picos aqui. Na verdade, esse negócio que eu falei, que é um caso específico, mas ele vale para uma coisa geral, ele vale para qualquer situação em que você tem um sistema que tem um canal, que é onde o elétron vai entrar. Aqui dentro tem algum tipo de espalhador. Por exemplo, isso aqui podia ser um átomo, poderia ser qualquer coisa que desse qualquer potencial. Aqui eu escolhi um potencial de um poço quadrado, mas ele podia ser qualquer outra coisa que tenha autoestados nele. E aí aqui do outro lado você tem um elétron que sai, certo? Isso que está aqui, se ele tiver autoestados, o coeficiente de transmissão que você tem aqui vai ter picos que vão aparecer nas energias dos autoestados desse sistema que você tem aqui. Se isso aqui for uma molécula, por exemplo, a molécula tem autoestados, né? Então, um dispositivo molecular vai ter vários picos de transmissão. Por quê? Porque ela tem vários autoestados aqui dentro. Cada vez que um elétron acertar uma energia que é de um autoestado desse, ele tem que passar com 100% de probabilidade. Não é isso? Então, esse método vai servir também para você encontrar tunelamento ressonante em qualquer sistema. Agora, sim, do jeito que eu escrevi aqui, ele é para um caso unidimensional. Mas, assim, problemas bidimensionais e tridimensionais, existem já métodos na literatura que são parecidos com esse que eu estou colocando aqui, tá certo? Que mais? Uma outra forma de você pensar nesse problema do poço quadrado. Você poderia pensar assim, né? Ó, eu tenho aqui talvez algumas barreiras aqui, né? Ou uma coisa assim. Mas eu quero que esse elétron que está aqui no sistema, ele esteja preso. Se eu quero que ele esteja preso, eu quero uma energia que esteja abaixo dos potenciais que estão aqui e aqui, né? Para que a minha função de onda, quando eu resolver a função de onda, ela tenha um decaimento exponencial aqui e vá para zero aqui nas bordas. Aqui dentro ela pode ter algum tipo de confinamento, mas nas bordas aqui aqui dentro ela pode ter algum tipo de oscilação, mas aqui nas bordas ela tem que decair e ir para zero, né? Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se eu quiser fazer uma solução daquela de método de matriz de transferência, eu vou ter uma equação que vai ser dada assim, né? Ó, eu tenho uma matriz que eu vou ter do lado esquerdo, aí eu tenho o ANBN, né? E aqui isso aqui vai ser o A1B1. E aí o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esses As que estão aqui estão multiplicando exponenciais, mas se a energia está abaixo do potencial, essas exponenciais são reais agora, né? Elas não são mais exponenciais complexas, não são mais elevado a I kx. Lembra que o K, ela vai ser raiz de, o K de J é um E menos VJ, MJ, não é isso? Então, se a energia bem aqui, a energia está abaixo do potencial, isso aqui vai dar negativo. Esse K vai ser uma coisa do tipo I vezes um K barra, tipo isso, KJ barra. E a minha exponencial, que antes era E elevada a I, KJX, ela agora vai ter um termo aqui que é I vezes I, KJ, não é isso? E aí, com isso, ela vai ser um exponencial real agora. Então, o que eu quero dizer é que A1, que multiplicava essa exponencial aqui, ela agora vai multiplicar uma exponencial decrescente, né? Então, minhas condições aqui me obrigam a dizer que A1, que é a que está do lado de cá, ele tem que multiplicar uma exponencial que só é crescente. Se ele multiplicar uma decrescente, a função diverge em x igual a menos infinito, x tendendo a menos infinito, né? Então, não quero que isso aqui aconteça. Quero que ele só cresça. Então, A1 é o termo que multiplica E elevado a menos K barra X. Então, esse A1 precisa ser zero. Então, aqui eu vou ter que dizer que é zero. B1, tudo bem, eu posso deixar do jeito que quiser. Do lado direito, AN é o que multiplica a exponencial decrescente. Aí esse AN tem que ficar. Mas BN é o que multiplica a exponencial crescente. Isso aqui vai ter que dar zero. Então, minhas equações agora são M
M11AN tem que ser igual a 0. M21AN tem que ser igual a B1. Não é qualquer energia que vai satisfazer essas condições aqui, não é isso? Quando você resolver essas duas equações aqui e elas estiverem satisfeitas, nessa daqui, na verdade, o M1 já dá 0, né? Eu já poderia já tirar a solução daqui. M11 igual a 0, qualquer energia que faça com que M11 seja igual a 0, resolve o problema, não é isso? Então, para eu resolver esse problema aqui, é simplesmente eu encontrar a matriz e procurar quem são as energias que fazem com que M11 seja igual a 0. Então, essa é uma possibilidade já de você usar o método. Por último, eu vou usar mais uma possibilidade aqui. Vou oferecer mais uma possibilidade de usar o método aqui. Imagina que o seu sistema, o que você quer é uma outra coisa. Você tem aqui umas barreiras de potencial, poços, qualquer coisa desse tipo aqui. Mas o que você quer é um sistema que seja periódico. Então você tem do lado esquerdo, tem que ser igual ao que tem do lado direito, né? Então o que é que isso vai acarretar? Vai acarretar que A1B1 e ANBN tem que estar conectados com uma coisa, tipo, como isso aqui é periódico, você pode ter ou a solução em que A1 e A1B1 é igual a ANBN, ou que isso aqui é igual a isso multiplicado por E elevado a I, K vezes W, onde W é essa distância daqui para cá. Isso é o que a gente chama de teorema de Bloch, né? Então, eu posso explicar sobre isso em outro vídeo. Então, nisso daqui, pela ideia de Bloch, certo? Você tem que esse termo que está aqui tem que ser igual a esse outro aí. Então, naquela minha abordagem que eu tinha antes, como é que eu faço isso? Então, eu digo que Mzão multiplicado por ANBN, na verdade, é Mzão multiplicado por A1B1 é elevado a IKW. E isso aqui tem que ser igual ao próprio A1B1. Ou eu poderia escrever que Mzão multiplicado por E elevado a IKW menos a matriz identidade multiplicado por A1B1 é igual a 0. Isso é a minha condição de periodicidade, né? Aí agora qual é o ponto aqui? O determinante dessa matriz não pode ser 0, né? O determinante dessa matriz aqui... para eu encontrar soluções não triviais, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Então, o determinante de M é elevado a IKW menos identidade, esse determinante tem que ser igual a 0, senão a minha solução tem que ser trivial, não é isso? E eu não quero que minha solução seja trivial. Eu quero que ela tenha uma onda que está aqui, que é uma solução não trivial, e ela é periódica de um ponto para o outro, de um lado para o outro. Não é qualquer K e não é qualquer E que satisfazem isso, mas existem pares de K e E. Esse K aqui eu vou chamar até de capa, não vou chamar de K mais não, para não confundir com aquele K que a gente tem no meio das contas, certo? Chama esse aqui de capa. Pronto. Esse K que tem aqui é o momento da onda de Bloch, certo? Se você der um valor para esse K, os valores de E que satisfazem a equação vão mudar. E aí, com isso, você vai poder criar um gráfico de E como função desse capa que eu estou colocando aí, certo? E como função desse capa, você vai ver que vai dar umas coisas assim, sabe? Ou seja, você vai encontrar bandas de energia com isso. Então, com isso, você consegue usar o método da matriz de transferência até para encontrar bandas de energia se o sistema for periódico e você fizer as contas apropriadamente. Então, em resumo, dependendo do problema que você tem, se você colocar as condições de contorno do tipo uma condição de contorno periódica, ou uma condição que a função de onda decai, ou uma condição em que eu tenho uma onda plana do lado esquerdo que pode ir para frente ou para trás, mas do lado direito ela só pode ir para frente. Dependendo dessas condições que você coloca, a matriz de transferência que você calculou com esse método que eu mostrei aqui vai te servir para descobrir qual é o coeficiente de transmissão, qual é a energia de confinamento, qual é a banda de energia que esse sistema tem e assim por diante. Então é isso.